Se eu lhe dissesse que as pessoas mais ricas e poderosas que conheci falavam menos do que você imagina, você acreditaria? Pode soar estranho, mas vi homens perderem fortunas inteiras porque não sabiam calar-se. E testemunhei outros, silenciosos e atentos, construírem impérios. O silêncio, meu amigo, é uma arma invisível. E quem não domina essa arte vive como um soldado sem espada. Henry Ford foi um dos homens mais observadores que já conheci. Ele ouvia mais do que falava, e isso lhe dava uma vantagem gigantesca. Enquanto outros se apressavam para mostrar conhecimento, Ford permanecia calado, absorvendo cada detalhe. Muitas pessoas o subestimavam, achavam-no simplório, e talvez fosse justamente isso que lhes dava a falsa confiança de falar demais na frente dele. Elas não percebiam que, ao despejar palavras sem filtro, revelavam seus planos, fraquezas e até segredos de negócio, enquanto ele, com seu silêncio estratégico, recolhia as informações que mais tarde transformaria em ideias milionárias. Quantas vezes você, por ansiedade ou vaidade, já contou seus planos para alguém que não precisava saber? E quantas vezes depois percebeu que teria sido melhor ficar calado? A língua solta tem um preço alto. Em negociações, por exemplo, o homem que fala demais revela seu ponto de ruptura, suas inseguranças e suas reais necessidades. Lembro-me de um investidor que, numa simples reunião, entregou toda a sua estratégia apenas para preencher o silêncio desconfortável. Do outro lado da mesa, o concorrente ouviu atentamente e, semanas depois, tomou o negócio inteiro para si. Tudo porque um homem não soube conter a própria voz. O silêncio, em contrapartida, cria mistério. Quem não revela tudo, mantém o controle da situação, pois o outro nunca sabe o quanto você sabe, nem o que você pretende. E não pense que essa lição se limita apenas ao mundo dos negócios. Na vida pessoal, ela é ainda mais crucial. Já testemunhei famílias inteiras se fragmentarem, não por falta de amor ou lealdade, mas porque segredos íntimos foram compartilhados em momentos de raiva, impulsividade ou frustração. Já vi amizades que duraram décadas se desfazerem em instantes, simplesmente porque alguém cedeu à pressa de falar sem refletir. Palavras ditas sem controle podem cortar mais fundo do que qualquer ação precipitada, deixando marcas que tempo nenhum consegue apagar. É por isso que sempre digo, a língua pode ser a maior inimiga da fortuna, da paz e até da própria reputação. Um homem verdadeiramente sábio mede cada palavra como um banqueiro cuidadoso mede suas moedas. Ele não as gasta sem necessidade, porque entende que cada palavra carregada de emoção ou descuido pode ter um custo enorme no futuro. Algumas palavras, uma vez pronunciadas, não podem ser retiradas, e seus efeitos se propagam silenciosamente, afetando relacionamentos, negócios e oportunidades. O homem que domina essa arte entende que silêncio não é sinal de fraqueza, mas de poder. Ele sabe que cada pausa, cada observação silenciosa é uma oportunidade de avaliar o terreno, compreender intenções e escolher o momento exato para agir ou falar. Dessa forma, a comunicação deixa de ser aleatória ou impulsiva e se torna estratégica, carregada de peso e autoridade. Cada palavra bem colocada pode abrir portas, resolver conflitos e criar oportunidades que palavras impensadas jamais poderiam gerar. Assim, dominar o silêncio e escolher cuidadosamente quando falar não é apenas uma prática de autocontrole, é uma estratégia de sobrevivência emocional e financeira. É a diferença entre perder ou preservar sua paz, entre desperdiçar ou acumular respeito e confiança, entre ver oportunidades escaparem ou transformá-las em sucesso duradouro. Em resumo, a verdadeira riqueza, tanto material quanto emocional,
Começa com a habilidade de silenciar a mente, controlar a língua e deixar que o tempo e a reflexão escolham as palavras certas. Se você já passou dos 40 anos, provavelmente carrega na memória algumas lições dolorosas sobre o perigo de falar demais. Talvez tenha confiado segredos a pessoas que não mereciam sua confiança, ou compartilhado planos e ideias antes do momento certo, apenas para depois ver projetos inteiros desmoronarem. Quantas oportunidades foram perdidas simplesmente porque ceder à vontade de ser ouvido parecia mais fácil do que esperar o momento certo? É um preço alto que muitos pagam sem perceber, até que a vida lhes ensine, com clareza, que o silêncio é muito mais valioso do que qualquer palavra precipitada. O silêncio, admito, pode ser desconfortável. Ficar sem falar, observar sem reagir, esperar sem interferir, exige coragem e paciência. Mas é justamente nesse desconforto que se esconde o verdadeiro poder. Ele atua como um filtro. Separa o que é urgente do que é realmente importante, o que merece ser dito do que deve permanecer guardado. Quem aprende a suportar essas pausas, a tolerar o vazio sem pressa para preenchê-lo, começa a dominar algo ainda mais profundo do que conversas ou negociações. Começa a dominar a si mesmo. E quem domina a si mesmo, inevitavelmente domina as situações ao redor. Cada silêncio bem administrado fortalece sua presença, afia seu discernimento e transforma suas palavras em instrumentos de impacto. Não se trata de evitar falar por medo, mas de falar apenas quando sua palavra tiver o peso certo, quando ela realmente puder mudar algo. A partir desse ponto, o mundo passa a responder de maneira diferente. Seus colegas, parceiros e até concorrentes começam a perceber que suas palavras não são comuns e cada gesto seu carrega autoridade. O silêncio, portanto, deixa de ser ausência e se torna estratégia, poder concentrado e inteligência prática. Aos 40, 50 ou além, cada minuto de calma, cada pausa antes de falar é um investimento direto em clareza mental, respeito e resultados concretos. Quem aprende a esperar, a observar e a medir cada palavra, descobre que o maior luxo que se pode ter na vida adulta é a habilidade de transformar o simples ato de calar-se em vantagem, controle e, acima de tudo, sucesso. Eu o desafio. Passe 7 dias falando apenas o necessário, especialmente em momentos de tensão. Observe como as pessoas se revelam quando você permanece calado. Elas vão preencher o silêncio com informações que você jamais conseguiria se estivesse falando. No final, você não só saberá mais sobre os outros, mas também ganhará clareza sobre quando e como usar suas próprias palavras para transformar oportunidades em conquistas reais. Andrew Carnegie, o homem mais rico da nossa era, me ensinou algo que nunca esqueci. Estávamos sentados em sua sala quando, de repente, ele me fez uma única pergunta e ficou em silêncio. Não foi 1 minuto. Foram longos minutos. Naquele momento, entendi que o poder não estava apenas na riqueza que ele acumulou, mas na forma como ele dominava a si mesmo. O silêncio dele criava um peso no ambiente. Cada segundo que passava, aumentava a minha expectativa, a minha ansiedade. E era justamente isso que lhe dava vantagem, porque quem controla o silêncio, controla a mente do outro. Quantas vezes você já falou sem parar em uma reunião, em um encontro ou mesmo em casa, só porque o silêncio parecia insuportável? E quando terminou, percebeu que tinha revelado mais do que deveria. Pois é, o mundo respeita quem fala pouco, mas fala certo. Quem sabe se calar passa uma mensagem de confiança, de autoridade. Pense nos grandes líderes que conheci. Thomas Edison, Henry Ford, Charles Schwab. Todos tinham esse traço em comum.
Eles falavam menos do que a maioria, mas quando abriam a boca, cada palavra tinha um peso, como se fosse a peça final de um quebra-cabeça. O silêncio também funciona como um teste sutil, mas poderoso para aqueles que interagem conosco. Lembro-me de uma negociação específica, uma daquelas situações em que cada palavra parecia carregar peso de ouro. Do outro lado da mesa, percebia-se a impaciência crescendo a cada pausa que eu mantinha. Eles falavam, tentavam preencher o vazio, buscavam confirmar algum tipo de controle sobre a situação, mas o que não percebiam é que justamente nesse silêncio estava se revelando a verdadeira dinâmica do poder. O outro lado, tomado pelo nervosismo e pela necessidade de quebrar o silêncio, acabou oferecendo muito mais do que eu jamais poderia ter solicitado. Não foi astúcia minha em exigir mais. Foi simplesmente a própria pressa deles, a ansiedade de preencher cada intervalo com palavras que os fez se entregar. Cada gesto, cada hesitação, cada tentativa de apressar a conversa funcionou como um reflexo de suas fraquezas internas. Eles não sabiam, mas estavam mostrando exatamente o que sentiam e, sem perceber, me concederam uma vantagem estratégica imensa. É por isso que sempre digo: quem teme o silêncio demonstra suas vulnerabilidades antes do tempo. Aqueles que têm medo de esperar, de observar e de refletir, acabam revelando o que não deveria ser revelado. O silêncio expõe a verdade escondida por trás das palavras, porque é nos momentos de pausa que a mente humana se desnuda. O verdadeiro poder não está em preencher cada espaço com conversa, mas em manter a calma, observar e permitir que o outro revele seu próprio estado de espírito através de suas ações e palavras precipitadas. Praticar o silêncio, portanto, não é apenas uma questão de autocontrole, mas também uma ferramenta estratégica. É um instrumento que testa caráter, paciência e inteligência emocional, tanto a sua quanto a dos outros. Ele transforma simples interações em lições de poder, mostrando quem realmente domina suas emoções e quem ainda é refém da pressa, da ansiedade e do desejo de impressionar. A cada momento em que se escolhe calar-se, ganha-se clareza, vantagem e, acima de tudo, controle sobre o próprio destino. Em resumo, o silêncio não é vazio. Ele é uma lente que revela intenções ocultas, uma ponte para decisões mais inteligentes e um espelho que mostra, sem erro, quem está preparado para vencer e quem ainda cede às fraquezas humanas mais básicas. Quem aprende a esperar, a observar e a permanecer firme em sua calma, transforma cada pausa em poder, e cada poder bem utilizado em resultados extraordinários. Se você quer respeito, comece por dominar sua própria língua. Fale menos. Escute mais. Você verá como isso muda a maneira como as pessoas o enxergam, porque no final, o verdadeiro poder não está em dizer tudo o que pensa, mas em ter sabedoria para guardar o que os outros ainda não estão prontos para ouvir. Vi um homem perder tudo o que tinha por causa de uma língua apressada. Não foi uma queda pequena. Ele tinha uma herança capaz de garantir conforto para várias gerações, mas não conseguiu guardar para si os detalhes sobre seus investimentos. Falava com conhecidos, falava com estranhos, falava até com quem não tinha nada a ver com o assunto. E quando menos percebeu, pessoas com mais astúcia usaram as informações que ele entregou de graça para virar o jogo contra ele. Em pouco tempo, perdeu negócios, perdeu a confiança dos sócios e finalmente perdeu a própria fortuna. Esse erro é mais comum do que se imagina. Quantas vezes você já comentou sobre seus planos para ganhar dinheiro com alguém que não precisava saber? Talvez pensasse que estava apenas dividindo uma ideia, mas a verdade é que quando falamos demais, expomos nossa estratégia para pessoas que nem sempre torcem pelo nosso sucesso. Muitas vezes, elas querem apenas descobrir aonde você pretende chegar.
para chegar antes de você. Aprendi ao longo da vida que existem 3 coisas que não devem ser reveladas antes do tempo: o tamanho da sua renda, os detalhes dos seus negócios e os seus próximos passos. Porque quando esses segredos caem em ouvidos errados, você perde a vantagem. Um concorrente informado é um inimigo perigoso. Ele não precisa ser mais inteligente do que você. Basta que saiba o que você vai fazer para planejar melhor. Lembro-me de um caso com empresários que entrevistei para meu trabalho. Um deles revelou à imprensa, antes da hora, um projeto grandioso. A intenção era impressionar. Mas o resultado foi o contrário. Investidores recuaram, rivais copiaram partes da ideia e a execução ficou comprometida. Se tivesse mantido o silêncio, talvez hoje seu nome estivesse entre os mais bem-sucedidos da época. E não se engane, guardar segredo não é sobre viver com medo, mas sobre proteger aquilo que ainda está frágil. Um plano novo é como uma semente recém-plantada. Precisa de tempo para criar raízes antes de enfrentar as tempestades lá fora. Falar demais é como arrancar a planta da terra antes que ela cresça. Por isso, quando sentir a vontade de contar tudo a alguém, faça um teste. Espere. Segure a informação, pelo menos até que se torne sólida o suficiente para não ser destruída pelas críticas, invejas e sabotagens. Descobrirá que muitas ideias florescem melhor no silêncio do que na euforia das palavras apressadas. Aprendi ao longo dos anos que o silêncio é o berço das ideias mais poderosas. Os homens que conheci e que mudaram o curso da história, Edison, Lincoln, Graham Bell, tinham todos um traço em comum. Sabiam criar momentos de quietude, de reflexão profunda, nos quais a mente podia trabalhar sem a interferência constante do ruído externo. Vi Thomas Edison caminhar sozinho pelos corredores de seu laboratório, sem falar com ninguém, apenas ouvindo o som dos próprios passos, como se cada batida no chão fosse um convite para a próxima grande invenção. Ele não precisava de aplausos ou distrações, precisava de espaço para pensar. Lembro-me de noites em que eu mesmo ficava acordado até tarde, em completo silêncio, com a luz fraca de uma lamparina e a página em branco diante de mim. Era nesses momentos que as melhores ideias surgiam, quase como se estivessem esperando a mente acalmar para poderem ser ouvidas. E quantas vezes, quando a vida parecia confusa e barulhenta, não bastava um dia longe das conversas e dos problemas para que tudo ficasse mais claro. A mente humana é como um lago. Quando a água está agitada, não conseguimos ver o fundo, mas quando ela se acalma, revela tudo o que estava escondido. Muitos me perguntam constantemente como podem ter ideias mais brilhantes, soluções mais criativas para seus negócios, projetos e até para sua própria vida pessoal. A verdade que poucos percebem é que a resposta não está nas reuniões, nos cursos ou nos conselhos alheios. Ela nunca esteve fora de você. Está dentro. Cada insight verdadeiro, cada estratégia eficaz, cada solução que transforma problemas em oportunidades surge do silêncio interior, da capacidade de se desconectar do barulho externo e ouvir a própria mente. O silêncio funciona como uma chave poderosa, capaz de destrancar portas que permanecem fechadas quando sua atenção está dispersa pelo excesso de vozes, opiniões e distrações. Quando aprendemos a calar-nos, não apenas nos libertamos do julgamento e da pressão alheia, como também abrimos espaço para que a nossa própria criatividade floresça. É por isso que pessoas de sucesso, aquelas que se destacam consistentemente em seus campos, reservam momentos específicos para estar sozinhas, em completa concentração, sem interrupções e sem pressa, mesmo quando o mundo ao redor exige ação imediata e decisões rápidas. Nesses momentos de silêncio, ocorre algo extraordinário. Ideias que antes pareciam impossíveis começam a surgir.
Soluções que antes pareciam fora de alcance se tornam claras. E a mente, finalmente tranquila, consegue enxergar padrões, oportunidades e estratégias que estavam escondidos atrás do ruído constante. O silêncio é o terreno fértil onde a verdadeira inovação cresce, onde decisões inteligentes são tomadas e onde se constrói uma vantagem que ninguém pode roubar. Quanto mais você pratica o silêncio, mais descobre que ele não é vazio. Pelo contrário, ele está cheio de possibilidades, de respostas e de força concentrada. Cada minuto dedicado a ouvir a si mesmo, sem interrupções, se transforma em um investimento direto na qualidade de suas ideias, na eficácia de suas decisões e na profundidade de sua visão. Quem domina essa arte não apenas supera obstáculos externos, mas também aprende a dominar seus próprios pensamentos, transformando cada desafio em oportunidade e cada problema em uma chance de crescer e prosperar. Em resumo, o segredo não está em falar mais ou agir sem reflexão. Está em silenciar, ouvir e deixar que a mente, finalmente livre do ruído, revele o caminho para a excelência. O silêncio não é apenas ausência de palavras, é presença de sabedoria, clareza e poder criativo. Eu já vi homens tomarem decisões desastrosas porque não suportavam um dia de reflexão antes de agir. Falaram demais, decidiram cedo demais e perderam o que levaram anos para construir. Por outro lado, conheci empresários que, diante de crises, preferiram recolher-se, pensar e só depois agir. E quando finalmente falavam, suas palavras vinham carregadas de clareza, como se fossem diamantes lapidados na escuridão do silêncio. Se você tem mais de 40 anos e sente que a vida anda barulhenta demais, experimente um simples hábito. Passe alguns minutos diários em completo silêncio, sem rádio, sem conversas, sem nada. Apenas você e seus pensamentos. Pode parecer desconfortável no começo, mas é nesse desconforto que a mente começa a trabalhar de verdade. Muitos não percebem, mas o silêncio não é um vazio. Ele é, na verdade, o solo fértil onde nascem as ideias que podem mudar tudo. E enquanto você mergulha nesse exercício de silêncio, vai perceber algo extraordinário. Cada palavra não dita se transforma em uma reserva de poder. O homem que domina o silêncio não se apressa em reagir, não se contamina pelo caos emocional alheio e não entrega seu foco às trivialidades do mundo. Ele observa, analisa e espera o momento certo para agir. E quando age, suas palavras e ações carregam uma força que impressiona e influencia sem esforço. Imagine por um instante o impacto de uma decisão tomada com calma, sem pressa, sem a pressão de agradar ou convencer. Imagine o respeito que naturalmente surge quando sua fala é rara, precisa e certeira. Cada conversa deixa de ser uma dispersão e se transforma em oportunidade estratégica. Amigos, colegas, parceiros e até concorrentes começam a perceber que sua opinião não é apenas mais uma entre tantas. Ela é valiosa, ponderada, poderosa. Não é sobre ficar isolado ou desconectado, mas sobre escolher cuidadosamente onde investir sua energia mental e emocional. Ao longo desses 30 dias, cada momento de silêncio se acumula como capital. Você vai começar a notar que ideias vêm com clareza, soluções surgem antes mesmo de você buscá-las, e seu julgamento se torna quase infalível. É nesse espaço entre ouvir e falar que a verdadeira inteligência e a verdadeira autoridade se revelam. E há outro efeito, talvez ainda mais sutil, mas crucial. O silêncio ensina paciência e autoconfiança. Quando você não sente a necessidade de preencher cada pausa com palavras, descobre que seu valor não depende da aprovação imediata, da opinião do outro ou do aplauso do momento. Esse é o tipo de liberdade que transforma a vida e, inevitavelmente, a capacidade de criar riqueza.
A cada dia, enquanto observa e escolhe com cuidado suas palavras, sua mente se torna mais afiada, seu instinto mais seguro e sua presença mais magnética. E quando chega o momento certo para agir ou falar, o impacto é devastador, no bom sentido. A sua palavra se torna investimento, e cada investimento bem calculado gera retornos extraordinários, respeito, oportunidades e, sim, fortuna. Se você aceitar esse desafio, não apenas vai aprender a calar-se, vai aprender a dominar a própria vida. O silêncio deixa de ser ausência e se transforma em estratégia, em energia concentrada, em poder invisível que ninguém mais pode tocar. E ao final desses 30 dias, se tiver perseverado, verá que falar menos não apenas protege sua mente, como potencializa seu sucesso de formas que palavras jamais poderiam alcançar. O ponto mais importante que quero que você leve daqui é simples, mas poderoso. Cada palavra que você não fala é energia guardada, foco preservado e oportunidade multiplicada. Aprender a calar-se diante do ruído do mundo não é fraqueza, é estratégia, é força, é o caminho para construir respeito, clareza e até fortuna. E se você quiser subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, há um próximo vídeo aparecendo na tela, agora que vai levar você ainda mais longe nesse caminho. É mais uma chance de se tornar 1% melhor do que você é hoje. Obrigado por dedicar seu tempo e atenção a esse momento de aprendizado. Nos vemos no próximo vídeo.